Tá chegando informação do Vasco para você aqui no nosso canal, Radialista Vascaíno. Obrigado pelo carinho, pelo número de inscrições que você tem deixado aqui no nosso perfil. Você que não é inscrito ainda, se inscreva, tá? Porque aqui tem informações, tem lives ao vivo sobre o Vasco, tá? E olha, tem informação chegando sobre Memphis Depay, hein? Será que o Memphis Depay vai parar no Vasco da Gama? Olha, eu vou trazer também para você o que o Pedrinho falou sobre o Brian Rodrigues, sobre essa negociação. Claro, você deve ter visto em outros canais, mas eu vou trazer aqui no meu também. Quer deixar, por favor? E você vai ver aqui comigo de novo também, para dar uma moral pro nosso canal. Ele falou também sobre Yeboah. E eu vou trazer informações também sobre o zagueiro Diego Carlos e muitas outras informações aqui para você. Copa do Brasil! Vasco vai pegar o Vitória. Vou falar também sobre o sorteio de ontem da Copa do Brasil na sede da CBF. Tá chegando informação. Olha, o atacante holandês saiu do Corinthians, tá? Saiu. E segundo informações divulgadas, o Vasco foi um dos clubes brasileiros que sondaram o staff do jogador. É isso mesmo. Vai estar de olho em Memphis Depay. Você acha que o Memphis Depay seria uma boa pro Vasco da Gama? Olha ele aí. Seria bom ou não o Memphis Depay vir pro Vasco, hein? O que você acha? Hã? Bom, a situação é pesada. 4 clubes brasileiros já procuraram informações sobre Depay. Cruzeiro, Vasco, Fluminense, estão entre eles. E 2 desses clubes já teriam sinalizado disposição para bancar os valores que Depay negociava para renovar com o Corinthians. Quem serão esses times? E o Vasco está nesse grupo de interessados, tá, minha gente? O Depay, inclusive, gosta da possibilidade de continuar jogando no Brasil. E existe outra mudança importante. Ele não vê mais problema em defender um rival direto do Corinthians, não, tá? Ou seja, uma transferência dentro do futebol brasileiro deixou de ser um cenário aí descartável para Depay. Agora entra a pergunta que interessa ao torcedor vascaíno. O Vasco teria força financeira para transformar a sondagem em Depay em negociação de verdade? Porque sondar é uma coisa, pagar salário de jogador desse tamanho é outra história, viu? E justamente ontem, Pedrinho falou sobre mercado do Vasco em coletiva na sede da CBF. Entre os assuntos, Brian e Yeboah também apareceram nas explicações do presidente, que eu vou trazer agora para você. Agradecendo gentilmente ao pessoal lá do BTB Esporte, que nos cedeu essa imagem lá da CBF, né, que eles fizeram lá, né, eles estavam em loco na CBF, agradecendo a você, Jonathan, e ao pessoal do BTB Esporte. Vou colocar na descrição aí o canal dos caras, que vale a pena também ir lá e se inscrever. Fala, presidente. Presidente, só para fechar, possivelmente, eu acho que pode investir em Yeboah, Brian Rodrigues, esses nomes que estão sendo especulados? A gente já tentou o Yeboah, o Brian, o preço ficou um pouquinho acima do que a gente gostaria. A gente não desistiu, mas é difícil. A gente nem chegou a abrir uma negociação com o Brian. O Yeboah a gente foi um pouco mais para cima com mais vigor, mas também teve uma dificuldade grande. São jogadores fortes no mercado, mas não é simples uma negociação desse tamanho. O Brian ficou mais difícil porque os valores ultrapassaram um pouquinho o que a gente pode dentro daquilo que eu falei da fiscalização. Bom, e falando da Copa do Brasil, quartas de final, mandos de campo, tudo feito ontem. E as datas da ida, do jogo da ida é 26 de agosto, e da volta, dia 2 de setembro. Ficou assim, ó. Tá aí, ó. Internacional e Grêmio, mando do Internacional. Cruzeiro e Atlético, mando do Cruzeiro. Vasco da Gama e Vitória, mando do Vasco São Januário ou Maracanã. Palmeiras e Santos, mando do Palmeiras, jogos da ida. Da volta ficou Grêmio Internacional, tá? Atlético Mineiro, o jogo da volta, tá? Bahia, Vitória, que o jogo vai ser decidido lá no Barradão. Vitória e Vasco. Santos e Palmeiras. Tá aí a Copa do Brasil, quartas de final. Aí, você confia que o Vasco vai passar pelo Vitória? Vai estar jogando já com os reforços em campo. Quero a sua opinião aí nos comentários. Bom, em relação ao Memphis Depay, você concorda que o Vasco continue aí, quem sabe, né? Isso não é, de repente, nada certo, né? Saem informações que o Vasco continue buscando Memphis Depay? Bom, parece que o Brian já foi, né? A vaca deitou. E o Yeboah? Bom, então o recado do clube é claro. O Vasco continua se movimentando. Só que Memphis Depay elevaria essa conversa para outro patamar. Se essa informação avançar, não estamos falando de uma simples contratação para compor o elenco, né? Estamos falando de um nome de enorme impacto
no futebol brasileiro. Agora eu quero saber de você, torcedor. Memphis Depay no Vasco seria uma loucura ou um golaço do Pedrinho? Em relação ao Brian, será que jogaram já a toalha? Ou o Pedrinho vai continuar aí nos bastidores conversando com a América do México? Sobre Eboá. Bom, tem também a questão do Diego Carlos. A questão do Diego Carlos é a seguinte: o Vasco só está esperando ele rescindir com o Fenerbahçe, tá? Rescindindo com o Fenerbahçe, ele já pode se considerar aí jogador do Vasco, segundo informações aí da mídia. O que você acha? Diego Carlos é um zagueiro. Para mim, seria um bom nome para a zaga do Vasco. Quero sua opinião aqui nos nossos comentários, que depois tem mais informações do Vasco em vídeo curto aqui. Se inscreva no nosso canal, gente. Vai lá, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho das notificações, porque aí você não vai ficar de fora de nada. Compartilha e comenta. Saudações vascaínas.